Quem decidiu por não responder às propostas da Pfizer? Eu acho que o senhor precisa compreender a pergunta que o senhor fez. Eu estou fazendo uma pergunta objetiva. Nós estamos sendo acompanhados pelo Brasil todo. Todo mundo está entendendo o que eu estou perguntando. O senhor está dizendo que eu não respondi. Foram respondidas dezenas de vezes. Ministro, só um minutinho. Que é isso? É o circo do Renan Calheiros em mais um capítulo. Ora, vamos lá. A primeira coisa que o ministro Tais pediu quando chegou, ministro, sem interrompê-lo, é que nós temos perguntas objetivas. Sem interromper, mas interrompendo, é o Renan Calheiros. Concretas. Seria muito importante que nós tivéssemos perguntas objetivas e respostas também objetivas para nós avançarmos no depoimento. Só para efeito de organização do depoimento. Sim, senhor senador, é porque eu estava tentando responder a pergunta dos testes do senador Omar Aziz. Vamos ser mais objetivo. Eu guardo essa resposta para depois. Vamos ser mais objetivo. Perfeito. Os caras perguntam e não gostam da resposta. Não, tipo assim, eu não queria essa resposta. Eu queria um sim ou não, até para deixar o povo em dúvida. Vamos acompanhar aí, porque agora sim chega o general Pazuello, é o primeiro depoente, no meu entender, que ali pegou firme. Eu senti o Ernesto Araújo e o Fábio Weintraub, esqueço o nome desse cara, por aí, né? O ex-ministro, ex-secretário de comunicação, meio inseguros assim, pareciam com medo assim, por conta da agressividade do relator e do presidente, dos senadores, do circo em si. Mas o Pazuello foi diferente. Pazuello não se intimidou com perguntas tendenciosas, perguntas mentirosas, porque muitas perguntas afirmam e não questionam. Você vai entender melhor com o Pazuello, a gente reage aqui. Vai lá, general Pazuello. Tem muitas perguntas que o senador Renan está fazendo, é sim ou não. Eu gostaria de colocar aqui uma ideia aos senhores. Eu acredito que nós temos aí uma população brasileira toda nos olhando e respostas simplórias, sem contextualização, sem a compreensão do que nós estamos falando, não vai atender as pessoas que estão nos esperando. Eu vim aqui, eu vou responder todas as perguntas, todas, sem exceção, e coloco de uma outra forma. Vocês podem ter certeza, eu não vou ficar repetindo uma palavra. Eu vim com bastante conteúdo e eu pretendo deixar claro à população brasileira e a todos os senhores todos os fatos e todas as verdades que aconteceram sobre a minha gestão, sobre a nossa gestão. Então, me desculpe, perguntas com respostas simplórias, elas eu gostaria até que não fossem feitas. E perguntem coisas com profundidade, perguntem coisas com bastante profundidade. Vossa Excelência não vai dizer pra gente o que nós vamos perguntar ou não. Não tem que perguntar, mas calma aí, o cara se depara com um monte de pergunta idiota e ainda exigem respostas objetivas, como se aquilo fosse determinar uma verdade. Quem decide isso aqui são os senadores. Quem decide em relação às perguntas, né? As perguntas idiotas. Vossa Excelência está aqui para responder as perguntas dos senadores. E muitas delas basta um sim ou não. Quando a gente fala muito e não consegue explicar nada, é que fica difícil para a gente ficar ouvindo. Aí é questão de burrice, né? De falta de memória ou preguiça, tá impaciente, ou porque a resposta não está agradando. O cara tem que se defender. Não é uma comissão parlamentar de inquérito, não é um inquérito. O cara precisa falar. E aí, vocês querem um sim ou não para deixar aquele ar de dúvida. Porque o sim ou não, geralmente as pessoas podem interpretar para qualquer lado. Só pode responder porque eu quis, fui e deixa o ar da dúvida e cada um julgue como bem entender. A gente está entendendo esse circo, vamos lá. Essa foi demais. O senhor concorda com o posicionamento do ex-ministro? É uma pergunta objetiva, concreta. Eu vou lhe responder de forma clara. Se ele está falando apenas das ações de saúde, são todas minhas. Se ele está falando da resposta à pandemia, envolve vários ministérios. Ponto.
Eu acredito que não. Conforme a orientação divulgada pelo Ministério da Saúde na sua gestão? Bem, se nós vamos tratar desse assunto, eu pergunto se eu posso contextualizar esse assunto, ele é mais profundo. Posso responder também sim ou não? Não, eu estou fazendo uma pergunta, mas eu não sou contra a contextualização. É contra sim, senhor Renan, é contra. Vossa Excelência faz. Eu acho que se nós tivéssemos respostas mais objetivas, seria melhor para o andamento do nosso trabalho. Claro. Eu prefiro uma Mas não vou constrangê-lo a isso, não. Não tem problema, senador. Estou perguntando porque nesse caso ele é mais profundo. E aí eu teria que dar uma contextualizada. Como eu quero atender o que o senador Omar pediu, estou perguntando, respondo de uma forma mais prática ou eu, nesse caso, contextualizo? O senhor que sabe? Pode contextualizar. Então tá bom. Aí depois começam as perguntas em relação à cloroquina, mas já com aquela ideia de que a cloroquina é um crime, você não pode falar, você não pode orientar, disponibilizar, etc. Nós estamos com a internet, nós estamos ligados no mundo. Os médicos estão observando e viram que vários países no mundo, de forma off-label, usavam a cloroquina. Nós estamos falando de 29 países que hoje têm protocolos de uso de cloroquina no mundo contra a Covid. 29 países. E países como China, países como Coreia do Sul, países como Cuba. Cuba, que é mundialmente conhecida pela medicina avançada. Cuba tem um protocolo enorme de uso de cloroquina. Para a Covid, esse senhor, eu tenho inclusive ele todo impresso aqui. Para os senhores acreditem, Cuba tem um grande protocolo para uso de cloroquina para a Covid. E cadê a esquerdalha criticando Cuba, condenando Cuba? Pelo contrário, elogiam a saúde de Cuba, a mesma que tem protocolo de cloroquina contra a Covid. Vamos lá. E eu trouxe aqui para disponibilizar. A Índia tem, o México tem, a República Tcheca, a Venezuela tem. Venezuela, olha aí, esquerdalha. E outros 26, 29 países têm protocolo atual de hoje para uso de cloroquina. O que tem que haver é disponibilidade de medicamentos. Eles têm que estar disponíveis para que o médico prescreva o que achar que deva. Essa era exatamente o que estava escrito na nota informativa, que ela se tornou a nota 17, né? Ela teve 3 ajustes, mas desde a primeira isso nunca mudou. Isso não foi invenção de Bolsonaro ou do Donald Trump. Isso partiu da medicina, o uso da cloroquina para a Covid-19. É isso que o Pazuello explica e é essa resposta que o Renan Calheiros não gosta. Aí depois começa o assunto Pfizer. Vale lembrar que essa CPI está girando em torno de Pfizer e cloroquina. É verdade. E a Pfizer nos colocando 5 cláusulas complicadíssimas. E os senhores todos conhecem, mas eu posso relembrar. Então, nós estamos falando de ativos brasileiros no exterior, ou fundos. Nós estamos falando de isenção completa da responsabilidade por efeitos colaterais e transferência do fórum para julgamento das ações para Nova York. Estamos falando de pagamento adiantado. Estamos falando de assinatura do presidente da República em contrato, coisa que não existe na nossa legislação. E estávamos falando de não existirem multas quanto ao atraso de entrega. Percebeu? Cláusulas assustadoras. A que mais me chama a atenção é a questão da isenção de responsabilidade da Pfizer em caso de efeito colateral. Gente, isso já é suspeito por quê? Quando na cláusula vem isenção caso aconteça efeito colateral, você já joga a suspeita de que isso pode acontecer. Ou seja, então o governo fica ciente que é uma possibilidade. E além da isenção, né, imagine o que iria acontecer com o governo Bolsonaro se existisse um efeito colateral. Hoje, com a vacina Pfizer, acontece que ainda não existiu, pelo menos assim em grande proporção. Se discute muitos efeitos colaterais aí em algumas vacinas, aí casos isolados. Não quero nem me aprofundar neste assunto, mas o que eu entendo é que o governo Bolsonaro preveniu problemas, preservou vidas,
ninguém era vidente. O próprio Pazuello disse, foi de acordo com a época. Não existia nenhuma vacina circulando, comprovação de nenhuma, todas estavam em fases de testes. Alguns laboratórios começaram a negociar, vender, criar essas cláusulas e, no entendimento do ministro, no meu também, cláusulas assustadoras. A própria criadora, digamos assim, da vacina levanta em uma das cláusulas possibilidade de efeitos colaterais. Tanto que pede aí a isenção. Que merda, hein? Sabia não? E vale lembrar que não existia só a Pfizer para fechar acordo. Embora a mesma acelerou aí o processo de venda, provavelmente pela pressa, né? Teve que fazer essas cláusulas aí suspeitas, né? Olha, pode ter efeito colateral, então se acontecer o problema é de vocês. E paguem adiantado aqui. Que é isso? Aí depois de muitas respostas complexas do general Pazuello, o presidente Omar Aziz fica inquieto, né? E fala isso daí, olha. Pelo que eu estou vendo, são respostas simples, perguntas simples, mas há um contexto de protelar quanto mais tempo, né? Então eu quero só Informações importantes. do ponto de vista meu, não. É importante. São informações importantes, a contextualização. Aí chegou Omar. No ponto de vista meu, não. Claro, porque o Pazuello está dizendo a verdade, e a verdade não interessa ao presidente Omar. E o Renan Vagabundo aproveitou o gancho para provocar as respostas do general Pazuello. As perguntas terão que ser respondidas objetivamente. Eu acho que assim nós precisaremos melhor a evolução dos nossos trabalhos. Ouviu, Pazuello? É sim ou não? Não tem essa de sim, porque eu precisei, não, porque foi melhor naquele momento. Não, isso aí não é resposta. Você não está respondendo como o Renan Vagabundo quer. Tem que ser sim. E o porquê a gente decide amanhã no relatório final. A gente entende esse circo. E não me deixa mal também perante os outros senadores, né? Porque na medida em que o depoente delonga... Então não é verdade. É apenas o Renan se sentir bem. Na resposta e basicamente não responde o perguntado, né? Eu acabo tomando o tempo aí dos outros senadores que é uma estratégia do terão que ficar perguntar a resposta. Está sendo importante ele falar o que está falando. Mas qual foi a resposta que ele não quando o respondeu? depoente não fala o que o relator quer, objetivamente. ele reclama. Senhor presidente, A pergunta que eu fiz objetivamente foi o seguinte: por que Vossa Excelência não respondeu às 7 propostas feitas pela Pfizer? Presta atenção nessa discussão. Olha. É essa a pergunta. Eu vou responder objetivamente. As respostas foram tratadas. Como assim não houve respostas? Nós tivemos 20 respostas para a Pfizer. Então nós temos todas as histórias E por que, conversas. ministro, não respondeu Eu tô as respondendo mensagens tudo. da carta? Não. Presidente, o depoente quer falar. Eu estou respondendo que nós respondemos inúmeras vezes. Inúmeras vezes a Pfizer. Eu tenho todas as respostas aqui. toda hora, pô. Não, de agosto a setembro. De agosto a setembro. A resposta à Pfizer é uma negociação que ela começa no momento da proposta e termina com a assinatura do BOU. Eu estou falando de dezenas de reuniões e discussões. Eu não estou falando de uma resposta. A resposta sempre foi: sim, queremos comprar. Está escrito em todo o final. É nosso interesse comprar da Pfizer, mas não posso comprar se você não flexibilizar tal medida, não posso comprar se você não auxiliar na logística de entrega. Isso é uma negociação. Então a pergunta, só para passar para a pergunta seguinte, por que Vossa Excelência não respondeu às 7 propostas feitas pela Pfizer ao longo dos 6 meses? Foram respondidas em negociação intensa e direta, com dezenas de documentação e reuniões. Por que Vossa Excelência não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a Pfizer? Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa, se
senhor deveria saber disso. Eu estou dizendo ao senhor, o senhor não comandou. Não comandou. Por favor. Não comandou. Por favor. Eu retiro. Tá bom, eu retiro. Não quer dizer que não posso colocar. O ministro não pode receber as empresas. O ministro não pode fazer negociação com a empresa. O ministro não pode fechar. O ministro não pode fazer. Eu recebo o presidente da Pfizer socialmente junto com a administração, mas a negociação é feita no nível da equipe de negociação. Foi isso que eu quis dizer. Então, objetivamente, ministro, quem decidiu por não responder às propostas da Pfizer? Eu acho que o senhor precisa compreender a pergunta que o senhor fez. Eu estou fazendo uma pergunta objetiva. Nós estamos sendo acompanhados pelo Brasil todo. Todo mundo está entendendo que eu estou perguntando. O senhor está dizendo que eu não respondi. Foram respondidas dezenas de vezes. Ministro, só um minutinho. Você percebeu? A pergunta, ela é uma informação, uma afirmação. O senhor não respondeu. E o Pazuello está lá. Eu respondi. Como é que eu vou responder uma pergunta que diz que eu não respondi? Se eu respondi. Que merda, hein? É o Renan burro. Esse não é o Renan vagabundo. Vagabundo sempre foi, mas também tem um Renan burro. Olha aí. Vossa Excelência, ele fez uma pergunta. Ele falou uma coisa. Não, mas responda só a pergunta dele, por favor. Mas ele não fez uma pergunta. Ele disse: como o senhor não respondeu 7 vezes, quem foi o responsável? Não, isso foi a primeira. N vezes. Isso foi a primeira. A última pergunta que eu fiz foi o seguinte: quem decidiu por não responder as propostas? Vou responder novamente. As respostas foram respondidas inúmeras vezes na negociação. Nós nunca fechamos a porta. Queremos comprar a Pfizer o tempo todo. O senhor me desculpe, eu acho que o senhor está conduzindo a conversa. Não faça isso. Não faça isso. Olha, faça isso sim. Parabéns, Pazuello. Faça isso sim, porque o Renan é burro. Eu vou falar. Esse é o cara é burro, meu irmão. Só pergunta de senador. Seu depoimento aqui é um depoimento esclarecedor. Você pode questionar o relator, mas a pessoa que está sendo ouvida não tem. Então, senhor presidente, não deixa o senador questionar o relator, ele tenta conduzir sim o. Não interessa, então você fale. Fale você. Eu estou falando. Fale agora. O relator tenta induzir o Pazuello não tem esse direito aqui de fazer induzir, eu estou fazendo perguntas objetivas. Senhor presidente, o relator perguntou várias vezes a mesma coisa de forma diferente. Para tentar induzir o depoente a produzir uma resposta que é a que ele quer. Ele não tem o direito de fazer isso. Pronto, pelo menos tem alguém lá para esclarecer o que está acontecendo, né? Marcos Rogério, vamos lá. Ele perguntou várias vezes a mesma coisa. Sim, qual o problema? Ele teve a resposta do depoente. Não perguntei várias vezes. Criando a situação para constranger Está sendo transmitido ao vivo. Não, Deus o livre. É só ouvir o relator. A informação que eu tinha era a comissão. Senhor presidente, vamos dar seguimento ao depoimento, senão nós vamos acabar não tendo depoimento. Vamos dar Presidente, seguimento. vamos evitar esse tumulto, presidente. O presidente da República participou dessa decisão de não responder a Pfizer? Não, até porque não houve decisão de não responder a Pfizer pela 5ª vez. Por que não deu as informações ao ministro Ernesto Araújo para que o avião dos Estados Unidos pudesse ter ido à Venezuela buscar o oxigênio e levar para o Amazonas para salvar vidas? É isso que o povo brasileiro quer saber. Quer saber. Bem, eu vou precisar, essa explicação ela é uma explicação que vai ser necessária. Eu peço desculpas, porque eu acho que... Não peça desculpa, ministro. E isso é fundamental nessa CPI. Não, a desculpa não foi... Fato determinado dessa CPI. A desculpa não foi sobre isso, foi sobre a forma longa da resposta. Me desculpe. Não é uma... Toma! Cadê o cavalo para Eduardo Braga? Pelo amor de Deus, faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos. É só ver o desespero das pessoas tentando cegar ao oxigênio. Tô falando que esse cara tá com problema em casa? Isso aí não é normal não, gente. Oh, meu Deus, pelo amor de Deus! Não é possível. Não são os dados que estão comigo. Não, mas não é possível. Senhor presidente, eu só quero fazer uma colocação. Vossa Excelência e o senador Eduardo Braga são do Amazonas.
Sim. Foi liberado ano passado 2 bilhões 616 milhões. Que conversa é essa? Tinha dinheiro lá. Você não está falando a verdade, rapaz. Mas tá aqui Você está mentindo. Não estou mentindo. Aqui está o valor. Você está mentindo, não, eu não estou mentindo. Aqui está o valor liberado. Mentiroso, rapaz. Esse é o... Não, senhor. Não pode mentir. Aqui está o valor não liberado. É verdade isso, liberado para o governo do Estado. Isso é uma mentira. Não, senhor. Multiplicada para não, senhor. Eu vou lhe mostrar o valor. Eu vou mandar imprimir e vou lhe mostrar. Não me chame de mentiroso. Não sou. Não sou. Vou lhe mostrar agora. Vou puxar a tabela e vou ver quanto é que foi para lá. Esse recurso foi quanto é que não foi. Foi o dinheiro lá. Não é irresponsabilidade do governo federal. É do governo do estado lá do Amazonas. Tem a fala do relator, presidente. Senhor presidente. Por favor. O seguinte, que as coisas estão começando a ficar claras agora. Vamos começar. Não vamos aceitar provocação. Olha o Humberto Costa lá, agora que as coisas estão ficando claras, sei lá o que ele disse ali. Mas que circo é esse? Falou em dinheiro, em bilhões, em recursos enviados, aí vem os nervos, aí começa a revolta, não é? Falou em bilhões enviados e responsabilidade dos estados, aí vamos parar, vamos pro almoço. Isso. Aí, claro, tivemos aí o show do Drácula, Humberto Costa do PT, membro da organização criminosa do Lula, falando aí de cloroquina. Vamos acompanhar só um trechinho, porque nem vale a pena. Agora, o senhor não devia ser leal a um governo, devia ser leal ao povo brasileiro, que quer saber de quem é essa responsabilidade, quer saber por que não tem vacina, quer saber por que não tem kit de intubação, quer saber por que não tem teste, quer saber por que o Brasil virou esse pária mundial, uma ameaça sanitária para o mundo. A verdade é essa. O senhor vai vender aqui um sonho e assumir a responsabilidade de quem não merece que o senhor assuma a responsabilidade por ele, porque o senhor é uma pessoa decente, é uma pessoa leal, mas aquele não gosta de povo, não cuida do seu povo, não tem responsabilidade com a população, é incompetente, só pensa no poder. É a única coisa que aquele cidadão pensa. E o senhor devia pensar aqui agora um pouquinho, se vale a pena assumir esse caminhão de processo que tem contra o senhor para defender esse presidente da República. Eu quero lhe fazer uma sugestão, que o povo brasileiro vai adorar. Peça desculpa ao povo brasileiro. Não quero perguntar nada. Alguém lá, o relator provavelmente, né? Não vai fazer pergunta? Não quero perguntar nada. Claro, já afirmou, a verdade é essa. Isso é coisa de canalha. O cara joga um monte de afirmação, de acusação, de mentira. É o que? É advogado dos governadores? Tudo bem, né? Um tribunal aí, alguma coisa, então num inquérito. Ele é advogado de prefeitos e governadores e fica só jogando essas coisas. Aí não quero perguntar nada. O que eu disse sobre o Pazuello é a verdade e o Pazuello não precisa responder, porque senão ele vai ser bem complexo e vai acabar dizendo a verdade, não é, senhor Humberto Costa? Olha o que o senhor, olha quem está falando em que o Bolsonaro só pensa no poder, capacho do Lula, que realmente só pensa no poder, no dinheiro. Então tá aí, infelizmente, né, não tem como analisar tudo, embora assistir tudo. Mas acredito que as partes mais interessantes foram expostas e comentadas aqui, tá certo? Meu nome é Bruno Johnson, que Deus abençoe a todos, comunismo aqui não, vamos nessa.